E aí, minha gente, tô gostando de ver, vocês estão preparados aí, todo mundo aí prestando atenção, anotando os negocinhos aqui nos caderninhos aqui e tal, tomando aguinha, tá show de bola. Eu vou ter que entrar num tópico que ele é bem polêmico, isso aqui vai me render tretas no Twitter, tretas na minha vida, mas eu preciso falar desse tópico, sério, eu não podia gravar esse curso, falar de uma pancada de coisa técnica que eu vou falar sem tocar nesse assunto que é muito chato, tá? Vou começar de uma maneira bem legalzinha e pouco polêmica, que é a seguinte: não seja um arquiteto de nuvem. Calma, pelo menos não ainda. Vamos lá, vamos entender o porquê dessa frase. Tá? Bom, eu tenho visto no LinkedIn, tenho visto o fenômeno que está acontecendo com profissionais de tecnologia da maneira geral, que a gente está perdendo muito talento. Estamos perdendo muito talento no mercado de trabalho. Talentos estão sendo massacrados. Pessoas brilhantes em suas áreas de execução estão sendo basicamente ou subutilizadas ou muitas das vezes perdidas. Por um movimento, cara, que na minha cabeça não entra, ok? A computação em nuvem já está se tornando cada vez mais popular no mercado de tecnologia. Tá todo mundo trabalhando com computação em nuvem hoje. Todo mundo trabalhando com ambientes AWS, Azure, GCP e por aí vai, né? E a gente sabe muito bem que a demanda por esses profissionais de cloud computing, até mesmo de outras áreas, só está crescendo. O problema, o grande problema nisso tudo é que eu vejo um grande movimento, uma grande tensão muito concentrada em uma determinada área e pouquíssimo explorada em outras. E isso faz com que a gente perca, de fato, sobre muito trabalho para determinadas áreas e outras áreas não sejam valorizadas da maneira com que elas deveriam ser valorizadas. O intuito desse vídeo é desmistificar algumas coisas, colocar minha visão, tá? Uma visão pessoal minha, e tentar compartilhar com vocês também um pouco do que eu tenho aprendido durante todos esses anos de carreira, trabalhando com cloud computing e trabalhando até mesmo em outros projetos internacionais, etc e tal, como arquiteto de cloud. E durante muito tempo eu vim discutindo com vários profissionais de tecnologia a respeito das práticas do mercado, de como que o mercado de tecnologia está se posicionando hoje no que diz respeito a cloud computing, a cybersecurity. Então eu troquei ideia com grandes nomes da área, amigos meus que são assim muito valiosos, Alberto Oliveira, Alexandre Prado, Daniel Donda. Conversei com muita gente a respeito desse fenômeno que está acontecendo e no meio desse bate-papo com essa galera, muita coisa convergia. E eu via, cara, tem um trem estranho, tem um negócio esquisito nesse tal de LinkedIn, nessas vagas e a forma com que o mercado ele tá moldando a estrutura profissional e o plano de carreira dos profissionais. Não é tão simples quanto parece e também não tão complexo também. Mas ao mesmo tempo o que eu tô vendo é que muitos profissionais estão deixando de ser valorizados da maneira que eles deveriam. A minha ideia então com esse vídeo é tentar te mostrar e tentar de uma certa forma explicar que você não precisa ser um arquiteto de cloud para trabalhar com cloud computing. É que o arquiteto de cloud ele não é o suprassumo, o senhor do conhecimento e inclusive não é o último nível de conhecimento de toda essa como é que eu posso dizer, dessa roda, dessa engrenagem chamada cloud computing. Existem outros papéis de extrema importância e que eles não estão sendo valorizados da maneira que eles deveriam. E muitas das vezes você poderia estar exercendo esse papel ao invés de, você poderia estar se identificando com esse papel ao invés de ser doutrinado a sempre pensar que tem que ser o Cloud Architect, tem que ser o arquiteto de cloud, porque somente lá que vai estar a minha salvação, ou que somente lá vai estar o meu sucesso, que se eu não for arquiteto de cloud eu não vou ter sucesso. Não é muito bem assim. Vamos falar de um cara muito importante. Esse cara é chamado de Cloud Support, um nível Associate. O trabalho de um Cloud Support Associate, muitas das vezes, é ajudar os clientes a criar e solucionar os problemas relacionados a diferentes Cloud Services. Não somente só um, mas pode ser múltiplos. O Cloud Support, ele é um profissional muito decisivo e um profissional muito importante, porque é através dele que a gente provê uma continuidade do nosso trabalho no ambiente de cloud. Sem ele, não tem ambiente. Sem ele, não tem nenhuma interface digna de comunicação com o cliente. Um dos papéis dele é o seguinte: ele aplica técnicas avançadas de solução de problemas para fornecer soluções exclusivas aos clientes. Ou seja, quando dá um problema, o Cloud Support ele é o primeiro a saber. Tá? O Cloud Support ele é o primeiro a saber, ele é o primeiro a identificar em muitos casos, ele identifica até antes do cliente, dependendo, ou o cliente levanta a mão. E ele tem que ter de fato um mindset, não estou dando uma de coach não, tá? Um mindset, ele tem que ter uma mentalidade muito fora da caixa.
Porque ele tem que entender este problema e tentar direcionar o cliente na resolução deste problema. Ele é a primeira interface de comunicação com o cliente, ele é de extrema importância, ele é minha cara com o cliente. É através dele que eu vou saber se a empresa é picareta ou não. É através dele que eu vou saber se a empresa ela é respeitosa ou não, ou se eu estou na mão de amadores, não de profissionais. É através desse cara. Outra coisa, ele tem o papel também de interagir com os principais especialistas e experts de diferentes times. Tá? Não quer dizer só de cloud, só de segurança, não. Diferentes times e diferentes áreas do negócio, às vezes nem somente a tecnologia. Ou seja, esse profissional ele tem que ter uma habilidade de comunicação muito grande. Tem que saber falar bem, tem que saber escrever bem, saber se comunicar de uma maneira fluida e executiva. Executivo, quando eu falo, não é executivo terno e gravata. É que eu consiga organizar as ideias e ter um plano de execução até mesmo de uma resolução do problema ou até mesmo para poder conseguir entender aquele problema. Grande parte dos problemas que são envolvidos hoje, vou falar para vocês que 90%, isso aí não estou tirando nem Institutos Gustavo Magela não, 90% dos problemas, vou colocar 90%, é falta de sentar com o cliente e escutar. Só precisa sentar e escutar. O cara vai falar e você vai entender o problema. Essa é uma das funções do Cloud Support. Ele vai prover esse canal de comunicação, ele vai ouvir o cliente, entender a demanda, entender o problema bem entendido, bem documentado. E aí ele vai fornecer um feedback às equipes de especialistas sobre como melhorar. Gente, aquela implantação de um determinado cliente, ela pode melhorar assim, assim, assado, porque o cara tá tendo um problema assim, assim, aquilo outro. E isso, ele precisa ter uma senhora empatia e uma projeção absurda, até mesmo para poder saber como que ele vai direcionar esse assunto dentro da empresa. Além disso, ele escreve e elabora tutoriais, vídeos de instruções e outros artigos também técnicos para a comunidade técnica e até mesmo para cliente. Muitas das vezes eu sou envolvido em reuniões que tem o pessoal de Cloud Support lá, tem o time de Cloud Support que os caras estão entregando procedimentos de operação, manuais de como utilizar e etc. E explicando para o cliente como que o determinado ambiente dele funciona, como que ele pode tirar de uma funcionalidade uma maior performance ou um maior resultado. De fato, você vai precisar muito das suas habilidades de escrita e produção de texto. Isso vai além do técnico, gente. Isso vai para a vida. Um outro ponto muito importante que o Cloud Support tem, ele trabalha com problemas críticos e altamente complexos, né, de um determinado cliente ou até de uma empresa, que pode se abranger em vários serviços. Deu ruim é esse cara que a gente chama. E é trabalhando como Cloud Support que você desenvolve o seu senso de criticidade. Cara, o bicho tá pegando fogo. O que é mais importante primeiro? Cara, eu, trabalhando hoje como arquiteto, eu jamais decido o que é importante primeiro sem conversar com o meu time de suporte, sem conversar com meus outros times. E não é a hierarquia, é enxergar um ciclo de vida do serviço e da execução da atividade. Então eu chego pros caras e falo, velho, o que aconteceu? O que pegou? Qual que é o problema? O porquê que isso aconteceu? E o meu time de suporte vai falar, cara, ontem conectei, etc, o problema é assim, o problema é assado, vai me munir de informação e falar, legal, cara, então talvez nem seja um problema pro arquiteto, nem seja um problema de arquitetura. Vamos ver com os outros times. Para você ser um Cloud Support, para você começar sua carreira trabalhando como Cloud Support, essa é a minha opinião, é obrigatório que você tenha pelo menos uma certificação Fundamentals daquela tecnologia que você se predispõe a trabalhar com ela. Por quê? Porque você tem que entender os fundamentos da tecnologia, você vai ter que entender o que o cliente está falando, o linguajar que ele está utilizando, até mesmo o serviço que ele está se referindo. E você também precisa, muitas das vezes, naquele nível de atendimento, guiar o cliente, porque muitas das demandas podem ser resolvidas por um Cloud Support. Eu não preciso escalar essa demanda. Muitas demandas é resolvida ali com o cliente na hora. Velho, que ó, só fazer isso, tudo de bola, show de bola, tudo de bom, você é o cara mesmo, não, massa demais. Essa configuração aqui, bacana demais. E é desejável e aconselhável que você possa também fazer outras certificações fundamentals, tá? No caso do Azure, tá trazendo esse escopo, essa função de Cloud Support para o Azure, ok? Tem outros Cloud Providers, AWS, Google, etc. Mas, no caso de ambientes Azure, é muito interessante, seria muito desejável também que você fizesse outras certificações fundamentals. Por quê? Porque você vai entender de algumas outras áreas também um pouquinho mais e vai aumentar o seu repertório na hora de conseguir capturar essas informações do cliente, que é o mais importante. E talvez até pensando numa outra evolução, ou talvez numa outra atuação, você faria ali a prova AZ-104, né, que é o Azure Administrator, que é um outro nível de exame, que vai te trazer mais informações técnicas de mais execução técnica para o cenário, para cenários Azure de uma maneira geral. Então, essa é a função do Cloud Support. E se vocês procurarem no LinkedIn, existem essas posições abertas das empresas. Eu vou falar para vocês
na minha opinião, eu trabalhei como Cloud Support. Não era esse nome. Hoje as coisas estão se gourmetizando, as coisas estão mudando de nome. Trabalhei como suporte. Comecei trocando mouse, galera. Trocando teclado. Ó, meu respeito eterno pra turma do suporte. Porque é lá que o bagulho pega fogo. É lá que os problemas são realmente coletados. E é lá que a interface de comunicação com o cliente. Inclusive no que diz respeito à satisfação e insatisfação do cliente. Muitas das vezes começa lá e termina lá também, com um excelente atendimento. E eu divido com vocês a minha visão. Eu hoje não consigo enxergar um ciclo de vida dentro de Cloud Computing sem esse cara. Um ciclo de vida do serviço de Cloud Computing sem uma equipe competente em suporte. Uma equipe realmente muito forte em suporte. Hoje, para mim, seria quase que impossível. Não teria como a gente trabalhar sem esses caras provendo pra gente a linha de frente, o frontline, que é de extrema importância, que infelizmente não está sendo tão valorizado e não tão publicado aí no LinkedIn quanto deveria, mas existem posições abertas para esse cara. Dê uma pesquisada no LinkedIn de vocês depois, vocês deixem aqui nos comentários se vocês conseguirem achar essas posições aí e ajudem os seus colegas aí, beleza? Passando então para a segunda função muito importante também, pouco falada, é o Cloud Analyst, ou o analista de cloud. Qual é a função do analista de cloud, gente? O trabalho de um Cloud Analyst é implementar e, dependendo do projeto, vai depender do projeto, projetar também os ambientes que são executados inteiramente na nuvem, tá bom? Ele também monitora o desempenho e a saúde dos ambientes e sistemas. Ele é uma outra camada de serviços que eu posso oferecer para os meus clientes na montagem da minha estratégia de tratamento de um ambiente de cloud, tratamento dos meus projetos, tratamento do meu pilar de cloud computing da minha empresa, ok? A função do Cloud Analyst também envolve auxiliar o time de suporte, lembra o time de suporte? E aplicar técnicas avançadas de solução de problemas, fornecer também soluções executivas aos clientes. Muitas das vezes o time de suporte consegue escalar o time de analista para trabalhar em conjunto para a resolução de um problema. Muitas das vezes o time de Cloud Analyst possui informações muito importantes em relação a métricas do ambiente e outras informações de monitoramento muito importantes para a resolução desses problemas. E é aí que entra o Think Out the Box, pensar fora da caixa. Um outro ponto muito importante também é identificar lacunas de negócios, nuvem, TI, etc. e pontos problemáticos. Ou seja, entregamos uma solução, mas, cara, ela não está rodando tão legal quanto ela deveria. Por que você está falando isso? Cara, baseado nessas métricas que eu tenho observado, baseado nesse funcionamento do ambiente que eu tenho observado, a gente poderia melhorar. Um outro ponto muito importante como Cloud Analyst é compreender, analisar e propor melhorias nas estratégias de nuvem. E aqui entra o seu senso de estratégia. Onde nós queremos chegar com essa solução? Por que a gente está adotando essa solução? O seu senso crítico e trabalhar em conjunto com as outras equipes. E muitas das vezes, além da estratégia, essa parte de compreender, analisar e propor melhorias também tem a ver com pensar fora da caixa. Muitas das vezes a solução está, às vezes, fora de um determinado serviço, ou até mesmo a solução ela pode ser identificada fora do nosso escopo e a gente agrega valor para o cliente aplicando essa solução. Então não existe mais aquela nice, não trabalho meu não. Cara, a gente identifica, a gente pensa fora da caixa, porque o nosso foco é a resolução do problema. Existe um problema, a gente precisa resolver. Simples assim. Um outro ponto bem interessante é o monitoramento contínuo dos serviços e aplicações. Uma vez que o serviço está deployado, vamos dizer que ele foi implementado assim, né? Tô com essa mania agora de colocar um negócio, de usar esses verbos muito doidos, mas uma vez que o serviço foi implementado, eu preciso monitorar, até mesmo estabelecer o que a gente chama de KPI, que é o Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance, para poder saber se aquele serviço ali está funcionando da maneira que deveria. Tá 100%? Não, tá 80%, 70%, putz, velho, não vai estar legal isso aqui não, isso vai afetar a empresa, vai afetar o serviço, pode afetar a disponibilidade e etc. Como é que a gente faz? Baseado nessas métricas, nesse monitoramento, eu sugiro alterações do escopo, eu implemento outras medidas para mitigar vários riscos que a gente tem no nosso ambiente. Tem uma outra coisa bem importante, ele é o braço direito dos times especialistas. Os analistas são hoje braços direitos dos times especialistas. Eles atuam junto com os especialistas na camada de tomada de decisão, ou seja, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente consulta sempre o time de analista, sempre tem analista com a gente, baseado nessas métricas e funcionamentos e requisitos do negócio. Aí entra a questão de business thinking. Por que business thinking? Pensamento de negócio. Eu já escutei analista falando assim, cara, essa arquitetura que o fulano projetou não faz um pingo de sentido. Por quê? Cara, porque você está pensando
tamanho XYZ, e essa empresa é ABC. E você fala, cara, mas como? Não, baseado nessas métricas, baseado no meu entendimento. Eles têm um conhecimento, junto com o time de suporte, um extenso conhecimento de field. Pegar o boi pelo chifre. Os caras estão ali lidando com o cliente o tempo inteiro. Estão ali lidando com o ambiente o tempo inteiro. Se tem um ambiente zoado, colado com durepox, fita crepe e demais, com certeza a equipe de analista sabe. E com certeza a equipe de suporte também sabe. Porque eles trabalham em conjunto. Então, antes de tomar qualquer ação no ambiente, eu consulto eles. Depois eu tomo as minhas ações. Eu, como arquiteto hoje, trabalhando como arquiteto, eu consulto todo o time, depois a gente toma as ações. Não existe estrela da festa. Existe um trabalho em conjunto. Cara, pô, mas era legal, velho. Eu quero trabalhar como analista. Poxa, gostei. Gosto demais dessa interface também com o cliente. Trabalhar junto com o time de suporte ali também em algumas demandas, também monitorar o ambiente, entender melhor como que o ambiente Azure funciona. O que você me sugere? Eu sugiro fortemente você fazer, tirar tanto a AZ900, a gente fala tirar, a gente fazer a certificação AZ900, quanto a AZ104, obrigatoriamente, porque você vai precisar, de fato, de um conhecimento mais aprofundado ainda em relação a monitoramento, em relação a ambientes, em relação a vários outros serviços do catálogo de serviços do Azure, até mesmo para você sugerir uma determinada mudança para o cliente ou atuar junto com o time de suporte nessa aí. Quais certificações que, na minha opinião, são opcionais, que podem agregar valor para você aí, etc. Alguma das Fundamentals ou talvez até a Azure Developer. Essa certificação é muito legal, a AZ204, eu não tenho ela ainda. Tô pensando se vale a pena, se realmente faz sentido eu fazer, eu não sei ainda. Mas, se você quer trabalhar como Cloud Analyst, eu acho bem interessante ter, ou mais, além dessas duas certificações aí, a 900 e a 104, uma dessas três aqui de baixo, que eu acho que vai fazer muito sentido. Essa Azure Developer, embora esteja o nome Azure Desenvolvedor ali, existem alguns pontos bem importantes de infraestrutura e de serviços nela, como, por exemplo, o App Service Plan, Virtual Machines, etc., que são bem abordados lá, que eu acho que facilitam bastante a vida da galera que trabalha como analista. Bacana demais. Temos também o Cloud Specialist ou Cloud Expert. E nesse caso a gente vai falar do Cloud Engineer. Porque na minha opinião, vocês vão entender aqui, tanto o Cloud Engineer quanto o Cloud Architect, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, eles estão no mesmo nível. Porque os engenheiros de nuvem são os responsáveis por grande parte, para não falar todos os aspectos de um sistema baseado em nuvem, de uma plataforma, de um ambiente de nuvem. Eles garantem que os arquitetos tenham projetado corretamente os serviços, além de, eles também direcionam os arquitetos nas tomadas de decisão. Eles ajudam a gente nas tomadas de decisões e projeções dos ambientes e plataformas. Hoje um arquiteto não toma uma decisão sozinho mais. Se o cara toma, ele está fazendo isso de uma maneira super autoritária e é bem possível que vão existir pontos de falha lá na frente. Vamos dar um passo atrás e vamos exercitar a humildade. 2 cabeças, 3 cabeças, pensa melhor que uma, sempre vai ser assim. Não adianta. Então a gente tem uma equipe que trabalha com a gente compartilha de todo o ambiente, de todo um ciclo de vida para a gente poder estabelecer esse serviço. Mas também é esperado de um engenheiro de cloud a avaliação das necessidades e requisito de construção de um determinado ambiente ou plataforma. Esse cara vai falar assim, pensar fora da caixa e vai falar, velho, a equipe de arquitetura propôs esse cenário. Por quê? Será que faz sentido? Vamos ver com um negócio aqui. O analista fala aqui, cara, tô com esse ambiente aqui, você vê se faz sentido, a gente precisa discutir isso aqui. Então, o engenheiro vai, de fato, avaliar essas necessidades. Ele também vai garantir que os ambientes, sistemas, plataformas, tudo que estiver rodando na nuvem ali, eles estejam seguros e operacionais de acordo com o SLA que foi contratado com o cliente. Ele vai assegurar, então, essa resiliência, vai assegurar a qualidade de um determinado ambiente. Se realmente essa virtual machine, essa máquina que a gente fez o deploy aqui, se ela está funcionando legal, se ela está funcionando plena, ou se tem algum problema, ou se ela poderia ser melhorada, ou se esse ambiente não está tão altamente disponível da forma com que nós falamos para o cliente, que é o mais importante. Um outro ponto bem importante também é que ele revisa os trabalhos dos arquitetos, para que o desenho e a solução proposta estejam sempre dentro das necessidades do cliente ou do negócio. Gente, no final das contas, é o que eu falo com o pessoal, quem paga o nosso salário e a razão de nós entregarmos e trabalharmos e existir as nossas posições é o cliente. Eu não falo nem questão de tipo, eu tô te pagando, você tem que fazer essas coisas ridículas, não. Não é isso.
Estou falando em questão de... Gente, se não está bom para o cliente, se o cliente não está satisfeito, salvaguardando algumas raras exceções, mas existem, né? Tal, tem alguma coisa errada. Muitas vezes é falha de comunicação, muitas vezes isso nem foi implementado da maneira que deveria. E nesse quesito, no que diz respeito ao Cloud Engineer, ele precisa ter uma visão muito ampla, uma visão do todo, uma visão de todo o projeto, da arquitetura, das necessidades, do histórico pregresso que a equipe de analista tem lá do ambiente, que já é zoado, que sempre dá problema, que a equipe de suporte tem, e aí ele vai ter uma visão mais abrangente para poder ajudar na tomada de decisão. Também utilizam de mecanismos de automação, por exemplo, DevOps, alguns pipelines, Infrastructure as a Code também, eles codam, são perfis mais técnicos de execução de atividades, eles executam, eles codam, criam script, etc. Para poder estabelecer, manter, criar os ambientes de Cloud Computing e garantir também a integridade de determinado ambiente, usando as estratégias ali de automação, usando estratégia de código, etc. É um perfil mais técnico de execução. Também cria meta, analisa métricas e estabelece as estratégias da escala de continuidade de um ambiente cloud. Baseado na visão do engenheiro, a equipe de arquitetura fala: poxa vida, então a gente precisa melhorar esse padrão, a gente precisa melhorar esse desenho precisa ser revisto, essa arquitetura não está tão bacana o quanto nós pensávamos que ela estava, essa arquitetura não está tão alinhada com o que o cliente precisa, não com o que é o suprassumo, o foguete apontado para uma formiga, não, porque ele precisa. Identifica também melhorias na arquitetura e implantação de serviço, recebemos feedbacks, eu como arquiteto recebo feedback do time de engenharia todo dia. Cara, pode melhorar essa arquitetura, isso aqui tá um ponto faltante, cara, gostei desse ponto aqui, eu não consideraria ele nesse desenho, mas você considerou, ficou bacana, legal, e assim a gente trabalha a nossa melhoria contínua. É sobre isso, gente, é sobre se ajudar, é sobre entregar o melhor resultado e todo mundo aprender em conjunto. Ninguém brilha sozinho nesse mundo de Cloud Computing. Dentro dessa posição de Cloud Engineer, eu posso destacar algumas opções aqui. Por exemplo, tem o Cloud Software Engineer, que é mais focado para a equipe de desenvolvimento. Cloud Data Engineer, que é o engenheiro mais baseado em dados, engenheiro de dados na nuvem, o cara que vai ficar responsável por, sei lá, Data Factor, Data Warehouse, etc. Tem também o Cloud Network Engineer. Hoje, por exemplo, no time que eu trabalho já tem um engenheiro só de redes, cara que é especialista em redes no Azure. Então, se precisar de alguma coisa de redes, se precisar dar uma analisada no ambiente, se precisar de alguma consideração, tem um engenheiro bacaninha lá. O cara de segurança, cara só é especializado em segurança. Então, tende a ser uma posição mais puxada para o especialista, tende a ser uma posição mais flavorizada, vamos dizer, mais saborizada, ela tem mais, como é que eu posso dizer, pontos de especialidade. Network Engineer, Security Engineer, Systems Engineer e por aí vai. E tem também o Site Reliability Engineer também, tem outras posições que são mais, de fato, especializadas. Então, por exemplo, hoje o time que eu trabalho tem um Cloud Data Engineer, mas também tem um Cloud Network Engineer. Então eu tenho um engenheiro de dados, quando o projeto é de dados eu vou sacar desse cara para poder trabalhar, mas quando o projeto é de networking pesado, também saco do networking ali e falo, cara, chega aí, velho, vamos trabalhar, vamos montar um negócio aqui, para a gente entregar o valor que o cliente espera quando contrata uma equipe de cloud services, né? Para poder atuar como engenheiro de cloud, a minha sugestão, obrigatoriamente, seria você fazer pelo menos os 4 exames, né? O Azure Fundamentals, o Administrator, o DevOps Engineer e o Security and Compliance. Então ali o AZ900, AZ104, o AZ400 e o SC200. Ah, por que você não colocou de arquitetura aí, cara? Porque é o seguinte, eu tenho visto cada vez mais que é esperado da equipe de engenharia que eles sejam mais técnicos e que executem mais a questão de código, infra as code, salvaguardando algumas exceções que eu vou explicar no próximo slide, mas que eles executem mais a questão de código. Por isso que eu, na minha opinião, eu substituiria a certificação de arquitetura pela de DevOps, porque a de DevOps faz muito mais sentido, na minha opinião, para um engenheiro, ok? E óbvio que se você for, no caso, se você for atuar como Cloud Engineer, mas se você for, por exemplo, Cloud Software Engineer ou Data Engineer, aí você pode sacar de algumas certificações adicionais para poder ajudar você a engrossar o caldo aí do seu conhecimento. Por exemplo, para quem vai trabalhar como Cloud Software Engineer, eu tiro as 4 lá de cima e também posso tirar essa Azure Developer ali, para poder sacar um pouco mais da parte de desenvolvimento. Ou vou trabalhar como Cloud Security Engineer. Cara, eu vou fazer as 4 ali de cima, mas também vou tirar as 500
que é a de Security Engineer aqui, para eu poder, né, dar uma validada, dar uma complementada no meu conhecimento de segurança. Ou então eu quero trabalhar na parte mais de identity, de governança, de identidade, na parte de regras, de acesso condicional, etc. Cara, eu posso tirar a SC200 e assim você consegue montar aí o seu deck de certificações, o seu plano de carreira de médio e longo prazo, que isso aqui você não faz de um dia para a noite, pra você poder se situar em meio a tantas provas que a gente tem. Bora falar então de um outro Cloud Specialist ou Expert, né? O Cloud Architect, né? A posição a qual eu executo hoje, a qual eu estou trabalhando hoje, né? Os arquitetos de nuvem são os alfaiates do ambiente e sistemas em nuvem, né? Eu tirei essa palavra, coloquei essa palavra aí proposital. A gente é meio que o alfaiate. A gente trabalha na alfaiataria, a gente costura um ambiente que vai estar alinhado, nem sobrando e nem faltando. Ele vai estar alinhado aos requisitos do negócio, é o que uma empresa precisa, tá? Eles precisam de excelentes habilidades de comunicação para interagir com outros, enquanto desenvolvem o plano do sistema ou do ambiente. Eles devem ter uma compreensão clara das necessidades de seus clientes. Exige um poder de comunicação absurdo, exige um esforço de comunicação absurdo, porque grande parte dos projetos aos quais eu sou envolvido, hoje eu atuo, né? Eu tenho uma atuação mista, eu atuo como Cloud Architect, mas também atuo como Cloud Engineer, porque o time de engenharia está sendo construído. Então, eu ainda sou um arquiteto que jogo nas duas pontas. Basicamente, eu projeto o ambiente, mas eu também codo. Então, a parte técnica eu gosto de fazer, eu também codo. Mas isso, a ideia é que isso seja transacionado para os níveis de engenharia, igual a gente falou, né? Vai depender muito da empresa. Eu estou falando que o ambiente no qual eu estou inserido hoje. É a minha visão, isso aí pode mudar, você pode falar isso aí, é besteira que você está falando, mas é basicamente isso. Grande parte, da maioria dos casos, eu estou envolvido em reunião, discutindo soluções com o cliente, entendendo o cliente, entendendo o problema. Cara, o cara só vai optar por uma solução em nuvem porque o cara tem um problema. E aí você precisa entender esse problema, onde dói, e aí falar, cara, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? A gente tem algumas opções, ó. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Então eu vou construir um terno ou um vestido da forma com que o cliente realmente espera que seja construído, que ele espera que isso, como é que eu posso dizer, deu branco. Que ele possa vestir ou caber em um ambiente ou no negócio de uma empresa. Bom, um arquiteto de nuvem, ele desenha e desenvolve uma estratégia de adoção de nuvem, além de coordenar o processo também da adaptação e até mesmo a parte de transição, né? A gente tem que, de fato, pensar fora da caixa e entender como que toda essa área de cloud services vai entregar essa solução. Porque eu não vou entregar isso sozinho, não tenho condições de entregar isso sozinho, não sou sou o Gustavo Magela Soft, não sou um time de futebol, né? Também desenvolve e coordena boa parte do processo de arquitetura em nuvem. Isso envolve resiliência, porque arquitetura, se um dia você escutar um arquiteto de nuvem falando assim, ó, eu projetei isso aqui é o cabuloso, e cara, não tem melhoria. Ou então, é o melhor que tem, isso aqui é o ponta. Não é, velho. Vai vir o time de engenharia, sempre tem alguma coisa para melhorar. É 100% das vezes. Não existe estado da arte, porque muitas das vezes a gente não vai ter o tempo necessário, ou o investimento necessário, ou até mesmo a expertise necessária. Arquiteto de nuvem não é Deus não, galera. Você precisa entender. Arquiteto de nuvem é um alfaiate. Ele vai ajudar a desenvolver uma estratégia em conjunto com outras áreas. E a área que é muito importante é o time de engenharia. Ele trabalha junto com o time de engenharia para desenhar, manter e escalar o ambiente ou plataforma de nuvem. Aí que entra o teamwork. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Aqui a gente está junto. Então a gente vai desenvolver um trabalho com a área de engenharia, também com a área de análise e com a área de suporte. A gente vai estabelecer esses 3 níveis. A gente vai desenvolver um trabalho com o nível 2, com o nível 3, com o nível 1, com todo mundo. E aí a gente precisa manter o cliente satisfeito, a solução rodando conforme foi arquitetado, conforme foi planejado, conforme foi discutido, conforme o feedback que eu peguei das áreas anteriores. É muito importante. Isso a gente esquece de falar. Trabalha com uma estreita colaboração com outros times e áreas do negócio, igual eu já falei, do negócio, não somente tecnologia, para monitorar a privacidade e desenvolver procedimentos de resposta a incidente. Muitas das vezes, se acontecer algum pepino, eu, na minha parte de arquitetura, eu preciso planejar, tipo assim, cara, se der ruim, a gente pode sacar desse procedimento aqui pra gente poder seguir, sei lá, uma recuperação de desastre, um disaster recover, talvez um plano de backup, talvez um procedimento emergencial. Área de negócio, analista de negócio, financeiro, RH, faz sentido pra vocês? Isso que eu tô falando faz sentido?
Ou isso aqui fica bom, hein, bicho? Porque, não, então legal, isso fica bom pra vocês, entendeu? Não é só tecnologia, a gente conversa com o negócio, porque afinal de contas, a gente entrega a solução para o negócio, a gente entrega a solução para a área de tecnologia, muitas vezes a gente entrega para um negócio que não é da área de tecnologia. Estabelece melhores práticas de adoção da nuvem para toda a empresa, em conjunto com o time de engenharia, toda a empresa. Então a gente vai atuar como um Trusted Advisor, né? Geralmente a gente é um conselheiro, né, confiável, uma pessoa que é confiável ali, que é o Trusted Advisor, ali vai falar assim, cara, não, massa, o arquiteto desenhou isso aqui, bacana, o time de engenharia repassa, revisa, pô, ficou bom, ficou da hora, massa, velho, vamos implementar, assim mesmo, cara, vou sugerir para você depois uma melhoria nessa arquitetura, a arquitetura volta, você melhora, devolve o time de engenharia, agora ficou massa, ficou show de bola, e vamos passando, e vamos evoluindo. Lidera a mudança cultural na empresa, auxiliando na adoção da nuvem, mais uma vez atuando como Trusted Advisor. Então a gente tem essa camada de comunicação com o cliente, ao mesmo tempo que o suporte também tem, os dois extremos tem bastante, engenharia também tem, mas a arquitetura talvez tenha um pouco mais que a engenharia, a gente conversa muito com o cliente antes da adoção de uma plataforma. E muitas vezes a gente utiliza de alguns artifícios da experiência, do know-how do nosso time para se munir e até mesmo fazer o cliente mudar de ideia. Acontece várias vezes de eu fazer um cliente que não quer adotar uma solução, ele adotar a solução baseado em estudo de caso, baseado em prova, baseado em dado concreto. Tá aqui, funcionou, fizemos, time de engenharia fez, time de analista fez, time de suporte resolveu. Então a gente sabe que isso funciona. Então é basicamente isso, a gente vira um Trusted Advisor, mas baseado também, muito pautado nas experiências do time da maneira geral. Possui de fato um vasto conhecimento multidisciplinar, rede, banco de dados, aplicação de segurança, ao mesmo tempo que o engenheiro ele tende a se especializar em um determinado assunto ou segmento, o arquiteto ele tem que se generalizar de uma maneira geral em vários segmentos dentro da Cloud Computing. Isso tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Ponto positivo é que você acaba conhecendo uma vasta gama de serviços e etc. Você tem um portfólio mais vasto, um repertório mais vasto e até mesmo vai saber talvez trocar uma ferramenta pela outra, você tem uma carta na manga ali que você pode utilizar e etc. No final das contas você poder melhorar a arquitetura, enfim, acaba que você fica um pouco mais resiliente ali, mais flexível. O ponto negativo é que, salvaguardando algumas exceções, você não é tão especialista. Então eu conheço hoje, eu trabalho com alguns arquitetos, né? Não somente na empresa que eu trabalho, mas de outras empresas que a gente já lida com arquiteto quase que todo dia praticamente, que eles são muito bons, mas eles são extremamente generalistas, assim. Você, por exemplo, entrar para dentro de um problema, sei lá, de banco de dados, vai chegar num ponto e falar, cara, não sei mais, problema aí vai ter que chamar um engenheiro de dados. Cara, então, você entendeu? Você fica ali numa camada mais superficial, embora ela tenha uma densidade, mas é extremamente raro você encontrar um arquiteto que ele é multidisciplinar e extremamente proficiente nessas multidisciplinas, e especialista. Cara, uma boa. Eu acho pouquíssimo provável você achar um cirurgião dentista que faz operação de fêmur e de cérebro e que opera catarata. Você tá entendendo? Tem um anestesista. Que o anestesista, nesse caso, ele vai conhecer de anestesia que serve para dente, que serve para operação de cérebro, que serve para cirurgia de catarata. É um pouco mais generalista, mas ele vai até um certo ponto. Não sei se vocês entenderam essa analogia. Tem um vasto conhecimento, mas tem um limite. E salvaguardando algumas exceções. Quais são essas exceções? Como o mercado de cloud computing ele está crescendo demais. E existem algumas posições muito específicas. E existem também alguns arquitetos bem específicos para alguns segmentos. Por exemplo, o Cloud Solutions Architect, que ele é mais vasto nesse caso, né? O Cloud Data Architect, por exemplo, que eu trabalho com arquitetos de dados também, que ele é bem focado em dados. Então, tipo assim, ele tem um conhecimento generalista, mas ele tem um conhecimento de arquitetura muito boa para dados, velho. A arquitetura de dados o cara manja muito. E, por exemplo, a cadeira de mestrado que eu estou fazendo na esse Console lá, que é para Cloud Security Architect. O cara é muito, muito bom, mas para segurança e conceitos e questões envolvendo segurança, ele tem a visão generalista, ele tem uma visão overall de tudo, mas ele está focado ali na parte de fornecer um desenho de arquitetura focado para um determinado segmento ali, obviamente, junto com outros
membros, né, de outras equipes, de outros times, igual eu já disse antes. Se eu fosse sugerir hoje, a pessoa quer trabalhar como Cloud Architect, etc. Gostei dessa parte de arquitetura, não quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, não quero ser especialista. Estava aguardando que existem também outros especialistas. É muito importante ressaltar que vocês podem achar uma versão um pouco mais granular disso aqui que eu estou passando. Pode ser que tenha um arquiteto de nuvem para IoT, etc. É raro, mas pode ser que tenha. Mas a versão mais flat de implementação dessa mecânica aí de como que Cloud Services funcionam nas organizações é basicamente essa. E aí eu sugeriria para você que quer entrar nesse ramo aí, quer trabalhar como Cloud Architect, obrigatoriamente tem que ter a Azure Fundamentals, a Azure Administrator, aí sim, a Azure Solutions Architect e Security Compliance. Ah, Magela, você colocou a Z900, eu posso colocar a Z900 para todo mundo. Cara, se você não tem um conhecimento da base, véi, não dá pra você chegar até arquiteto, brother. Me desculpa. Vai estar faltando alguma coisa. Ah, mas eu já tirei a 305. Bicho, vou ser bem honesto com vocês, gente. É muito duvidoso a sua atuação num campo, no field ali de trabalho, no dia a dia. De fato, vai ser bem duvidosa. Vai ser bem complicado. Porque é o seguinte, você não tem a humildade e o discernimento de entender a base. Eu, por exemplo, eu fiz a Z900. E eu fiz a Z900 depois que eu fiz, por exemplo, as 300. Eu falei, não, cara, eu preciso fazer a Z900. Sabe qual que foi a minha nota na Z900? Não foi 1000, não. Que é a nota total, não. Foi 900 uns quebrado. Eu não tirei total na prova. Eu não zerei a prova toda assim, barra em 100% tudo. Não. Teve coisa que eu errei na prova. Mesmo sendo arquiteto, mesmo trabalhando como arquiteto. Então, assim, eu posso assegurar com toda certeza que o conhecimento de base, se você não está disposto a conhecer da base, se não está disposto a dar um passo para trás e voltar lá e entender da base, mesmo que você já esteja num nível mais avançado, fica bem complexo trabalhar no mercado de cloud. E também eu gostaria de salientar a última certificação que eu coloquei ali, Security Compliance and Identity Fundamental. É uma certificação muito importante porque é uma certificação que trata o básico da segurança da informação para ambientes cloud. O básico, os fundamentos. Na minha opinião, todo arquiteto, todo engenheiro, todo analista e todo suporte deveria ter essa certificação. Geral. Não é em hierarquia que eu estou falando não, porque de uma certa forma existe uma certa hierarquia, mas com um certo respaldo. É no que diz respeito ao conhecimento, para que você consiga implementar pelo menos o básico de segurança em todos os ambientes aí, em todos os níveis. Que você consiga implementar pelo menos o mínimo necessário para o ambiente ser seguro. Algumas certificações que são adicionais para um Cloud Architect, você pode tirar, por exemplo, a Azure DevOps Engineer e a AZ400. Você é um cara que trabalha com arquitetura igual a mim, né, como eu, que, cara, trabalha também com código, passa grande parte do tempo codando e etc, embora não é uma role esperada de um arquiteto, mas a gente sabe como que as coisas funcionam, né, às vezes é necessário. Faça a certificação AZ400, que ela é muito bacana. Também é muito interessante que você faça a AZ500, Azure Security Engineer, para você poder conseguir entender alguns aspectos mais densos da segurança da informação em ambientes de cloud. E também a SC200, muito importante, na minha opinião, para um arquiteto entender melhor de todos esses aspectos de segurança envolvendo cloud computing. Não só para você atuar como um arquiteto de segurança, mas para você ter plena convicção de que, no final das contas, o ambiente, de fato, ele precisa ser seguro para ser entregue para o cliente. Então, a segurança da informação está se tornando um assunto cada vez mais difundido, o que é muito bom. A gente precisa que seja difundido e que seja aprendido por diversas áreas. Só assim a gente vai conseguir implementar e manter um ambiente de cloud definitivamente seguro para os nossos clientes. Beleza? Resumindo então, a gente tem o nível 1, que é o Cloud Support Associate, a gente tem o nível 2, que é o Cloud Analyst, e temos o nível 3, tanto Cloud Engineer ou Cloud Architect. É o seguinte, no final das contas vocês vão ver que isso é tudo parte de uma roda, isso é tudo parte de uma engrenagem, isso é tudo parte de um mecanismo de ciclo de vida de um chamado ou de um projeto. Há a hierarquia? Há. No entanto, a gente precisa lutar também, de uma certa forma, para educar os RHs das empresas, para educar as empresas em si a entenderem essa mecânica e entender que existem profissionais de vários níveis. Não quer dizer que um saiba mais que o outro, quer dizer que a atuação de um é de uma forma, a atuação do outro é de outra. Pode acontecer, óbvio, disparidade de conhecimento que é natural, mas isso não quer dizer que o profissional é menos, ou que ele deve ganhar muito menos.
entendeu? Eu entendo essa disparidade de salário, mas uma disparidade muito agressiva já é muito estranho. Porque é o seguinte, quando a gente pensa no ciclo de vida de um serviço de cloud, né, de um gerenciamento do ambiente de cloud ou de um projeto de cloud, a gente pensa no seguinte cenário. Tudo começaria no nível 1. Né? O nível 1 ele vai identificar um determinado problema, uma anomalia, alguma coisa que o cliente levantou a mão e falou, cara, isso aqui está errado, né? Levantado pelo cliente ou não, pode ser levantado pelo próprio time. Ele pesquisa uma solução de acordo com as melhores práticas que é adotada por todo o time, por todos os times, inclusive o time de arquitetura. Em casos extremos, tipo assim, cara, não consigo mais resolver, esse negócio deu ruim, ele escala o caso, ou a task, ou o incidente, etc., para o time de analista. E aí entra a nossa avaliação de level 2. O time de analista, ele recebe esse chamado escalado do time de suporte. Então o time de suporte fala, analista, velho, deu ruim aqui, você pode me ajudar? O analista fala, claro, deixa eu ver. Deixa eu bater essa informação que você trouxe, desse problema que você está apresentando aqui para mim, com algumas métricas e informações que eu tenho também do ambiente. E em alguns casos extremos, ele vai escalar essa task ou esse incidente para o time de engenharia, para tirar algumas dúvidas, pegar algumas sugestões, até mesmo para poder resolver o problema, pode acontecer. E aí, nesse caso, entra o nível 3. O time de engenharia recebe essa demanda do time de analista e trabalha em conjunto para entender os requisitos, especificações e até mesmo os impactos dessa mudança na resolução do problema, ou até mesmo da resolução do problema. Porque é o seguinte, às vezes é um problema que você resolve, mas ele vai impactar em outras coisas. E isso a gente precisa ter muito, muito bem coordenado e azeitado entre os times, comunicado entre os times, contando com a sapiência, a inteligência e a vivência de todos. Porque eles estão vivendo situações ali que nós não estamos vivendo. O time de engenharia se comunica com o time de arquitetura. Ele alinha alguns pontos críticos baseados na arquitetura que o time desenhou. Fala, velho, lembra aquela arquitetura? Então, recebemos lá pelo time de suporte que ela está dando pepino. O time de analista entendeu o pepino e tem mais informação aqui. Então, suporte trouxe informação, o analista está com mais. Eu estou com mais informações aqui e, inclusive, eu queria sugerir uma melhoria nessa sua arquitetura. Vamos sentar para discutir? Bora sentar para discutir. O time de arquitetura ele recebe essa demanda do time de engenharia. O time de engenharia fala, legal, então vamos discutir. O time de arquitetura, opa, massa, chega aí. Trabalha em conjunto com o time de engenharia para estabelecer alguns padrões e alinhar essa solução do problema ou até mesmo uma nova implementação, né? Dependendo da expectativa do negócio. Então o arquiteto vai falar assim, o engenheiro, legal esse negócio aí. Só que é o seguinte, tem um requisito de negócio aqui que é XYZ, XPTO, então não dá para fazer dessa forma. Vou mudar a arquitetura para essa forma. Você concorda? Pô, concordo, massa. Bom, massa, legal, vamos mudar a arquitetura então. E aí você faz a implementação da correção. Ou você faz, a gente cria uma nova solução, etc. Então a gente trabalha em conjunto. E aí o arquiteto, né, o time de arquitetura, discute a solução, documenta a solução e repassa para o time de engenharia com todas as especificações abordadas. Então a gente discutiu nessa reunião hoje que papum por litro pão doce, 1000 graus. Tá tudo anotado aqui, são 10 bullet points. Massa, tá tudo 10, tudo 10. Aperta aqui minha mão, beleza, todo mundo concorda. Baseado nisso, então, a gente segue, Jô. Massa. O time de engenharia pega essa informação e fala, cara, discuti então aqui com o time de arquitetura, terminei de validar, vou desenvolver esse código aqui, vou desenvolver essa nova estratégia de implementação, implemento, executo no ambiente, posso lá mudar, criar o recurso, matar recurso, editar, etc. Ou eu posso também trabalhar com o time de analista nessas questões. Ou eu posso, inclusive, pedir para o time de suporte executar, mas eu tenho que documentar e preciso ter aquela informação e a segurança de que foi implementada essa solução. O time de analista pega isso aí do time de engenharia e fala, cara, legal, vamos discutir o deploy, como é que você fez o deploy, como é que tá, cara, as implicações são as seguintes, então você está fazendo deploy, essa máquina está estourando o processamento, não dá para você fazer deploy agora é meio-dia, está tendo muito uso nessa máquina, olha só para você ver, baseado nessa métrica, etc. O time de analista discute com o time de engenharia toda a implantação inteira e o time de analista testa a solução e monitora o estado do ambiente, antes mesmo de comunicar para o cliente que isso foi resolvido. Então o time de analista fala assim, executa a engenharia, então deixa que eu executo, passa para mim, me passa aqui o código, me passa o script, me explica como que funciona. O time de engenharia vai e passa, o time de analista vai lá e pode executar também, pode acontecer do time de suporte executar. E aí o time de analista fala assim, cara, vamos esperar mais uns minutos, umas horas, ou até amanhã, vamos ver como é que esse ambiente se comporta, ou então vamos ver como que essa solução está se comportando, ou vamos ver como que essa POC está se comportando, ou como esse ambiente aqui de desenvolvimento vai se comportar antes de eu fazer o deploy em produção. Se ficar tudo bacaninha, tudo 1000 graus, de acordo com as métricas aqui, a gente, beleza.
faça o repasse para o time de suporte, a gente documenta, fecha esse caso, entrega a solução para o cliente e happy days, porque não vai ter problema nenhum. A gente não vai ficar travado, não vai ter problema no ambiente. E o analista fica ali, de espreita, entendendo o cenário, entendendo o ambiente e tudo mais. Finalizou tudo? O time de analista discute essa implantação que foi feita com o time de suporte e alinha a solução com o problema que foi levantado. Coleta as informações sobre as definições e métricas, etc. e discute com o time do suporte o fechamento do chamado. Então, muitas das vezes, o time de analista fala assim, suporte, então, conversei com a engenharia, massa demais, resolvemos os pontos, tá tudo certo, tá tudo bacana, tá aqui as métricas, tá aqui os prints, tá aqui o documento, o procedimento operacional é esse, documenta aí pra gente e comunica o cliente que tá sossegado. Então o time de suporte inicia, o time de suporte fecha. Então ele fala, cara, beleza, eu vou falar com o cliente aqui, tá tudo resolvido. Como é que vocês resolveram? O time de analista fala, cara, resolvemos assim, assim, assado, seguindo a sua orientação de assim, assim, assado. Aí o time de engenharia falou assim, assim, assado. Existem casos, e não são raros, tem se tornado cada vez mais comum, a gente sentar numa, por exemplo, né, no meu dia a dia, eu sentar numa reunião e tá suporte, analista, engenheiro e arquiteto. 4, 5 pessoas ali discutindo soluções. Cara, o que você acha? Você acha que isso vai impactar aí Ah, mas aí, Magela, esse aí é o mundo ideal, é o cenário ideal. Cara, tudo bem. Mas que você pode ser que você não tenha todas essas áreas estritamente definidas da maneira que eu dispus aqui nessa apresentação. Tudo bem, pode acontecer, não tem problema. No entanto, se você conseguir pelo menos segregar essas funções para mais pessoas e conseguir criar esse desenho empresarial, essa solução, dessa mecânica, esse processo bem definido, eu acredito que você vai conseguir ser bem feliz nas suas implantações. E além disso, a gente começa a estimular o mercado para cada vez mais surgirem vagas como Cloud Support, Cloud Analyst, Cloud Engineer e não somente Cloud Architect, porque não é um big deal, não tem um grande rolê por trás de ser arquiteto de cloud. Entendam, eu não estou menosprezando a minha profissão nem a minha área, estou falando que não é Deus Todo-Poderoso ali, que existem outras pessoas que fazem parte desse processo e profissionais, inclusive, que poderiam ser muito mais bem valorizados, posições que poderiam existir com uma maior frequência. E digo mais, eu comecei a minha vida em suporte técnico, trocando mouse e resolvendo pepino de impressora. Eu cheguei hoje na arquitetura. Mas muita coisa que eu aprendi trabalhando como suporte, trabalhando como analista e às vezes como engenheiro, me ajudam demais na resolução de problemas hoje como arquiteto. E falo mais, muitas das vezes eu trabalho como suporte. Muitas das vezes sou eu que estou lá na frente também trabalhando como suporte, estou trabalhando como analista também, estou trabalhando como engenheiro e trabalhando como arquiteto. E aí o que acontece? Eu deixo de focar algumas forças e energias em algumas questões que são extremamente importantes, porque às vezes falta mão de obra como Cloud Support, falta mão de obra como Cloud Analyst, falta mão de obra como Cloud Engineer. E aí a gente tem que chutar, cabecear, cruzar e fazer o gol. E defender de preferência. E ser o goleiro. Então isso é muito complicado. Isso aí é meio que... Eu sei que é mind-blowing, que a gente fica meio... Peraí, a sua carreta aqui agora. Mas isso é um ponto a ser considerado. Sobram tasks, tarefas. Sobram coisas a serem feitas, ambientes a serem implementados. Faltam mão de obra. É porque tá todo mundo querendo formar como arquiteto. Sendo que, na verdade, velho, a gente precisa de todo mundo. E não há, mais uma vez ali, embora hierarquicamente, financeiramente, organizacional tenha essa hierarquia, cara, todos nós somos membros de uma roda só. Se você tem um time, cara, pode começar como suporte e parar em analista. Qual que é o problema do cara não querer ser engenheiro ou arquiteto, velho? Não tem problema. O cara gosta de analista. O cara é um... Eu prefiro 1000 vezes ter no meu time um senhor analista que o cara assim, meu Deus do céu, do que ter um arquiteto meia boca, do que ter um engenheiro lero-lero. 1000 vezes. O cara é um puta analista, velho. Mano, o cara, falou que analista... meu Deus do céu, o cara é um suporte técnico fora de série. Velho, mano de suporte... Eu trabalho hoje com o pessoal de suporte e tal. Tem uns caras lá que eu falo assim, velho, você é um bruxo, velho. Tipo, o que você fez aqui, que é isso? O cliente tá batendo palma com o pé, tá ligado? O cliente tá feliz, tá soltando foguete. Porque a solução que você conseguiu entregar lá, e nem chegou na gente. A forma com que você conduziu, meu Deus do céu. E aí, pra quê? Pra ego? Pra alimentar o quê? Posição? Não. Pra quê? A gente tem que quebrar. E isso, assim, de fato vai ser
está sendo muito nocivo para a área de tecnologia, extremamente nocivo para a área de cloud computing. Esse vídeo meu aqui, vou te falar mais para vocês ainda. Eu duvido que vai ter gente que vai assistir o vídeo inteiro. Duvido, Eudó. Se você assistir o vídeo inteiro... Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Mas, cara, eu me senti na obrigação de criar essa oportunidade de discussão para esse tipo de situação, e me senti na obrigação de dividir com você que tá aí, que vai comentar aqui embaixo, que assistiu o vídeo completo, né? Você mesmo que vai comentar, e não é uma forma de falar, você não, todos, eu respondo todos os comentários, todo comentário pra mim faz sentido, todo comentário pra mim é válido, porque a gente precisa estimular, e a melhor forma da gente estimular é através da educação. Se a gente passar a educar a equipe de RH a respeito disso, educar a equipe de gerência a respeito disso, porque tem várias outras camadas, tem o Cloud Lead, tem os caras que estão no C-Level e etc, tem diretoria, enfim. Então a gente precisa educá-los a tipo, gente, contrata mais mão de obra para poder dividir o trabalho, para poder ser mais específico em algumas coisas. Não tem budget, não tem dinheiro para aprovar, é claro, você quer contratar 50 arquitetos, velho. Não precisa de 50 arquitetos, velho. Por quê? Porque 50 arquitetos vai fazer cagada no ambiente, vai zoar o ambiente. Eu preciso de gente boa, velho. E paga um salário decente pra galera de suporte. Paga um salário decente pra galera de análise. Paga um salário decente pra galera de engenharia. E paga um salário decente pra galera de arquitetura, porque muitas vezes também não é. E pare com essas questões de segregar. Cara, nossa, eu já ouvi cada frase, velho, que assim, gente, meu Deus. Assim, foi meio que... Esse vídeo tá sendo gravado... em abril, quase abril de 2022, estou no finalzão de março, abril de 2022, eu acho que vai perdurar por um tempo. E esse tópico foi muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o falatório aí, eu achei muito importante trazer nesse curso. É mais orientado para carreira, mais orientado em direcionamento do que de fato um tópico que vai cair na prova. Eu vou deixar bem claro os tópicos que não vão cair na prova, para quem não tiver interesse em assistir os vídeos, etc. Eu vou deixar bem claro também no treinamento. Se curtiu, dá um joinha aí mesmo e segue nós, que nós estamos indo pro próximo tópico, falar das certificações Microsoft, e seguiremos o bonde. Conto aí com a presença de vocês nos próximos tópicos. E ó, não esquece, gente, ó aqui, ó, mais uma vez, caderninho e papel, ó, só na anotação. E outra, aguinha e cafezinho. Tamo junto, meu povo, um beijo, seus trem bonito. Próximo tópico, beijo não, calma, o módulo não acabou não, próximo tópico é nós.